sou a estagiária Jaqueline Pereira e essa aula é para estar supervisionando o quadro em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás. E o conteúdo é distribuição de renda, crescimento econômico e desenvolvimento social. A distribuição de renda. O conceito econômico de distribuição se refere à forma com que são repartidas as riquezas e os bens socialmente produzidos. Nesse sentido, seria a renda, em que entre os indivíduos e entre diferentes estratos da população em determinada sociedade. As características da distribuição de renda e os mecanismos que influenciam variam e dependem diretamente da organização da produção e da forma de propriedade vigente em cada sociedade. Portanto, a distribuição decorre do processo produtivo e está relacionada com a divisão social do trabalho, ou seja, com a forma com que se encontram distribuídos os juros, os lucros, as rendas, os salários e as propriedades dos fatores de produção. Na economia, a distribuição de renda ou distribuição da riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. A distribuição de renda nacional durante o planejamento ela é totalmente ignorada, ou seja, faz com que o planejamento da educação, da saúde, da habitação ou do transporte, por exemplo, tendem a ter políticas públicas fracassadas, né? E ao planejar o atendimento dessas demandas do mercado, é preciso considerar apenas o número, a idade dos consumidores, mas sobretudo seu poder aquisitivo. E para análise dos indicadores de distribuição de renda, mostra que nos países em desenvolvimento e em alguns emergentes, a grande concentração do rendimento nacional bruto em mãos de pequena parcela da população, enquanto nos desenvolvidos ela está cada vez mais bem distribuída. E também, além dos baixos salários que vigoram nos países pobres, além de alguns emergentes, e da dificuldade de acesso à propriedade regular, tanto urbana quanto rural, há basicamente dois fatores que explicam a concentração de renda, sendo o sistema tributário, que são os impostos que pesam mais para os mais pobres, e a inflação, que quase não é repassada, né, dos salários. A gente pode observar nos gráficos a distribuição da carga tributária de três esferas, tanto do governo brasileiro quanto municipal, estadual e federal, e fazendo essa comparação com as outras cargas de outros países. Na dinâmica social, política e econômica da atualidade, é caracterizada por grandes desigualdades, sendo econômicas, políticas e sociais que preocupam o mundo. No caso da distribuição de renda no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Na nossa história, o maior aumento da desigualdade se deu nas décadas de 1960 e 1970, em decorrência de uma política econômica que visava concentrar a renda nas classes mais ricas para incentivar o investimento e, consequentemente, o crescimento da produção. Com essa distribuição de renda do Brasil sendo desigual, em que uma pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto grande parte da população vive na pobreza e na miséria, embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos, em função de programas sociais que contribuem, para amenizar esses problemas sociais
que ainda são considerados injustos e desiguais, né? Dentre os principais problemas e desigualdades sociais do Brasil são a pobreza, a falta de acesso à educação, à saúde, o desemprego, a corrupção, a violência e dentre outros. Nessa imagem a gente pode observar o problema com a moradia, em que o senhor e a criança observam o quanto a cidade tem diferença em questão onde eles estão morando. Nessa charge, a gente pode observar que o homem ele está esperando esse carro alegórico. Como é que é? Este carro alegórico sai ou não sai? E em cima, né, do carro alegórico combate as desigualdades sociais, ou seja, ele está esperando pelas desigualdades sociais serem combatidas. E nessa imagem de 2 aquários com 2 peixinhos, um grande e um menor, demonstra o quanto a desigualdade social e a distribuição de renda ela é totalmente desigual na sociedade. Outros fatores que a gente pode considerar são os países em desenvolvimento. Os serviços públicos em geral são muito precários, prevalecendo um mecanismo perverso de reprodução da pobreza. Filhos de trabalhadores de baixa renda dificilmente têm acesso a sistema eficiente de educação, constituindo, na maioria dos casos, a mão de obra sem qualificação. A consequência é que essas pessoas são mal remuneradas, o que dificulta o rompimento do círculo vicioso da pobreza. Atualmente, com a globalização da economia, a situação dos trabalhadores assalariados tem se deteriorado ainda mais. A abertura de filiais de empresas em países em desenvolvimento ou a transferência delas para esses locais, onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, ocorre em detrimento dos trabalhadores. Em muitos desses países, os assalariados têm uma participação menor na renda nacional e podem ser demitidos sem muito encargos para empresas. É crescente, o problema com o desemprego estrutural, ou seja, redução de postos de trabalho em virtude das novas formas de organização da produção. Essa é uma tendência verificada especialmente em países cujas empresas investem em informatização robótica, o que fragiliza a ação dos sindicatos e diminui a força nacional dos empregados em processo de negociação salarial. O crescimento econômico pode ser definido como sendo o aumento sustentado de unidade econômica durante um ou vários períodos longos. A sua avaliação faz-se através de análise de certos índices, sendo eles o Produto Interno Bruto, PIB, ou Produto Nacional Bruto, PNB. O termo crescimento distingue de desenvolvimento por significar um aumento quantitativo da produção, cujas consequências serão o enriquecimento da nação e a elevação do nível de vida, mas sem a preocupação da melhoria das condições de vida da sociedade, podendo se contrapor ao desenvolvimento que, para além do crescimento propriamente dito, pressupõe a sua repercussão sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o sistema social em geral, ou seja, toma atenção na estrutura e repartição dos rendimentos e do aumento do PNB. O que é o crescimento econômico? É uma situação em que um país apresenta taxas regulares de crescimento das variáveis econômicas como o Produto Interno Bruto, o PIB, o rendimento, o investimento e o emprego. E o crescimento representa aumento quantitativo das variáveis econômicas. E o que é o desenvolvimento? É uma situação em que um país, para além do crescimento das variáveis econômicas,
apresenta variações positivas no domínio demográfico, cultural, social, ambiental e político. O desenvolvimento representa o aumento qualitativos no cotidiano social das populações. A classificação dos países e o conceito de desenvolvimento. Os países podem ser classificados de acordo com o nível de desenvolvimento social e econômico que apresentam. Quando nos referimos ao desenvolvimento social, podemos considerar condições gerais de vida da população em relação a serviços como moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, e isso também depende, em parte, do nível de desenvolvimento econômico do país, que corresponde à produção de riquezas, bens e serviços geradas pelas atividades econômicas nos diferentes setores da economia, tanto primário, secundário e terciário. Isso a gente aprendeu na aula de população economicamente ativa, os setores da economia. Do desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à produção agrícola e industrial e às atividades terciárias. Apesar de a evolução da população mundial ter se mantido constantemente, o crescimento do PIB apresentou grandes variações anuais. Podemos observar no gráfico a seguir. Como se observa no gráfico abaixo à direita, embora em alguns anos esse indicador apresente um crescimento superior ao da população, o aumento da renda mundial pouco beneficia os habitantes das regiões e dos países mais pobres do planeta, assim como não beneficia por igual a população dos países mais ricos, como, por exemplo, o mundo tem as tendências e projeções do desemprego, o gráfico entre 2003 a 2018, em que as taxas de desemprego de 210, passa a ser 6%. E o mundo do crescimento do PIB e projeções entre os anos de 2007 a 2017. Na legenda, representados pelas cores rosa claro, azul, vermelho e verde. No rosa claro, economias desenvolvidas. No azul, economias em desenvolvimento. No vermelho, economias em transição. E no verde, o mundo. Os objetivos do milênio procuraram formas de inserir a busca por esses objetivos em suas próprias estratégias. O esforço no sentido de incluir vários desses objetivos do milênio em agendas internacionais, nacionais e locais de direitos humanos, por exemplo, é uma forma criativa e inovadora de valorizar e levar adiante esta iniciativa. Esses mensuráveis 8 objetivos com suas 22 metas, 24 no Brasil e 48 indicadores puderam ser acompanhados por todos em cada país. Os avanços puderam ser comparados e avaliados em escalas nacional, regional e global, e os resultados puderam ser cobrados pelos povos de seus representantes, sendo que ambos deviam colaborar para alcançar os compromissos assumidos em 2000. Também serviram de exemplo para a elaboração de formas complementares mais amplas e até sistêmicas para a busca de soluções adaptativas e condições potencialidades de cada sociedade. As diferenças e melhorar a vida das pessoas no século XXI, a Organização das Nações Unidas, ONU, elaborou a Declaração do Milênio, que tem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que seriam
8 Objetivos Internacionais de Desenvolvimento para o ano de 2015, que foram estabelecidos após a Cúpula do Milênio das Nações Unidas em 2000, após a adoção da Declaração do Milênio das Nações Unidas. Todos os 191 Estados-membros da ONU na época e pelo menos 22 organizações internacionais se comprometeram a ajudar a alcançar os seguintes objetivos de desenvolvimento do milênio, que seriam erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar um ensino primário universal, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater as doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. E que mais tarde esses objetivos do milênio sucederam aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sendo uma forma muito importante de combater e assegurar a redução da pobreza, o desenvolvimento sustentável em países não desenvolvidos. A seguir, vamos assistir um vídeo que retrata sobre a distribuição de renda e sobre o crescimento econômico e o desenvolvimento. Em todo o mundo, fizemos progressos extraordinários na luta contra a pobreza. Juntos, conseguimos reduzir a mortalidade infantil e a fome no mundo, aumentando ao mesmo tempo a disponibilidade de assistência médica e educação. No entanto, esse progresso no combate à pobreza extrema está sob ameaça. Está sendo comprometido pela desigualdade extrema. Em 2014, 85 pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da humanidade. E a situação está piorando. 7 em cada 10 pessoas agora vivem em países nos quais o hiato entre ricos e pobres está maior do que há 3 décadas. Embora isso esteja afetando a todos nós, aqueles que vivem em situação de pobreza estão sofrendo mais à medida que a concentração de riqueza e recursos os deixa para trás. Apenas na Zâmbia, apesar de um forte crescimento econômico nos últimos 7 anos, o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza aumentou 74%. Então, o que está acontecendo? Vamos imaginar por um instante que você é muito rico. Sua riqueza lhe dá poder e influência para pressionar governos a criar regras e políticas que o favorecem. Por exemplo, permitindo que você pague menos impostos, ou criar leis que permitam que você pague aos seus trabalhadores uma remuneração insuficiente para que eles tenham uma vida decente. Como essas regras o beneficiam, você se enriquece e obtém mais influência e poder. Se forma assim um círculo vicioso. Agora vamos supor que você não é uma dessas pessoas super ricas. Como a maioria de nós, você acaba vivendo em um sistema que não foi concebido para você. Você paga seus impostos, mas não tem a mesma voz ativa para influenciar as decisões. Assistência médica decente e educação talvez estejam fora do seu alcance, porque o governo não tem impostos para financiá-las e talvez você tenha dificuldade para sustentar a sua família com salários baixos. Se você é uma mulher, terá ainda mais dificuldades por causa de outros elementos de desigualdade que lhe prejudicam. Mas a desigualdade não é por acaso nem é inevitável. Trata-se do resultado de escolhas políticas feitas pelas pessoas que estão no poder. Com a sua ajuda, podemos fazer com que governos revertam essas políticas. Podemos pressionar por um sistema fiscal mais justo e pela eliminação de brechas fiscais, de maneira que todas as empresas e os indivíduos mais ricos paguem seus impostos, como você. Podemos reivindicar que os governos usem esse dinheiro para garantir que saúde e educação pública gratuita sejam oferecidas a todos. Esse não é um objetivo irreal. Apenas 1,5% da riqueza combinada dos bilionários do mundo seria suficiente para financiar assistência médica para todos os países mais pobres do mundo e pagar para que todas as crianças do planeta estejam na escola. Mas precisamos da sua ajuda para chamar a atenção para essas questões e responsabilizar aqueles que estão trapaceando o sistema e a sociedade. Una-se a nós e a milhões de outras pessoas empenhadas em reduzir o hiato entre os ricos e os outros. Juntos, vamos equilibrar o jogo.